Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, reine em cada coração. Graças a Deus que sempre nos faz vitoriosos, o nosso Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que podem tomar o vosso assento. Muito obrigado. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de poder servir os nossos queridos irmãos, mais uma vez, Pastor Rogério. Essa acho que é a terceira ou é a quarta vez que Deus me dá, através dos irmãos, o privilégio de poder estar aqui conversando com os irmãos a respeito da palavra de Deus em uma bom, né? É bom e é muito bom. Glória a Deus. Deus continue abençoando o pastor Daniel, o pastor Luiz, o Gabriel. Esses dias o Gabriel pregou uma mensagem tão profunda aqui, e eu fiquei muito feliz, porque você vê o futuro, né? Você vê, hoje nós temos a oportunidade de investir, como dizia o meu pastor, na rapaziada, porque quem é que vai ficar? Se Jesus não voltar, qual vai ser a qualidade de ensino que a igreja no futuro vai ter, se essa rapaziada não se aprofundar nas Escrituras? Então, eu quero aqui, de público, agradecer a Deus pela mensagem que eu ouvi aqui, através do presbítero, né? Presbítero Gabriel. Assim, uma mensagem bíblica, citando os textos bíblicos. Eu percebi que ele assumiu uma responsabilidade de trazer uma mensagem assim, que eu não esqueço. Eu amo a Bíblia Sagrada. E se tem uma coisa que chama a minha atenção, é quando alguém está falando a Bíblia Sagrada. Eu amo conversar sobre outros assuntos inteligentes, mas quando se trata de falar, de conversar, de trocar versos a respeito de Jesus, seu amor, sua palavra, eu sou fascinado. Eu passo a noite e não me dá sono. Bom, a página é a página 19 da apostila. O que eu escrevi é simples, não é assim uma coisa sofisticada, mas eu quero assumir aqui a responsabilidade de trazer entendimento à luz da palavra de Deus, as coisas simples que nós vamos conversar. E nós vamos falar sobre entendendo o propósito. Gênesis capítulo 13, nós vamos fazer essa leitura, está aí na apostila, né? Gênesis capítulo 13, versículos 7 a 11. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra.
E disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos o quê? Irmãos. Nós somos pastores, mas somos irmãos. Que às vezes tem aquela vaidade eclesiástica, né, que o sujeito é pastor, eclesiasticamente falando, mas se chamar ele de irmão, ele fica bravo. Não, irmão não, pastor. Subiu para a cabeça, né? Isso é perigoso. Eu lembro de uma fala que, de uma ilustração, que o sujeito era só diácono. Você já viu alguém falando assim? O que você é? Ah, eu sou só diácono. Vai como menospreza o privilégio de servir. Aí fica naquela ansiedade dos degraus. Não, eu vou ser diácono, daqui a pouco eu vou ser presbítero, daqui a pouco eu vou ser evangelista, daqui a pouco eu vou ser pastor, aí depois eu vou ser apóstolo, depois eu vou ser serafim, querubim. Queridos, ser servo da igreja é o nosso privilégio. Aí ele disse: porque somos irmãos. Porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti? Precisamos nos separar. Assim, se escolheres a esquerda, eu irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, como era como o jardim do Senhor, e como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Meus amados, entendendo o propósito, depois nós vamos conversar um pouco sobre esse texto, mas entendendo o propósito. Alguns textos bíblicos nos falam sobre o propósito, são centenas, mas eu escolhi alguns aqui para citar. Provérbios capítulo 19, versículo 21 diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o propósito do Senhor é que prevalece. Em outra tradução diz: muitos são os pensamentos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. O propósito, quem entende o propósito, quem entende esse propósito do Senhor, sempre está em contexto de vitória. Por quê? Porque o propósito do Senhor prevalece. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E ainda Paulo escreveu ao jovem Timóteo, capítulo 1, versículo 9, eu acerto, se não for isso, me corrijam. Ele nos salvou para uma vida santa, não por causa das nossas obras, mas por causa do propósito, do seu propósito e graça. Propósito. Eu amo a carta de Paulo aos Efésios. Se você for estudar sobre propósito, não existe, eu acredito que não existe uma carta mais clara que Paulo escreveu a respeito do propósito do que quando ele escreve aos Efésios. O Paulo, na carta aos Efésios, ele orienta a igreja, ele dirige a igreja, ele exorta a igreja a uma plenitude
plenitude. O propósito é ser plena, a igreja ser plena, plenitude. E o que é plenitude? Plenitude é ser inteiro, integral. A gente percebe, por exemplo, que Jó vivia uma vida plena. Por isso a Bíblia diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e ele era íntegro, pleno, integral. Ele servia a Deus no espírito, na alma, no corpo. Ele vivia uma vida plena. E Paulo, ele instrui a igreja, os irmãos lá de Éfeso, que eles sejam plenos, que alcance essa plenitude. Esse era o propósito, a plenitude. Bom, se nós lermos o Evangelho de Jesus, que escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 2, versículo 40 e o versículo 52, nós vamos ver Jesus caminhando para a plenitude. Porque só quando a igreja ela alcança essa plenitude, é que ela revela o mistério de Deus para o mundo. Ou seja, a igreja, ela é o sal da terra e a luz do. Este sal e esta luz é para o mundo, é para influenciar o mundo. Agora a igreja só vai revelar este sal e esta luz quando ela alcançar essa plenitude. Jesus era menino, diz a Bíblia. Versículo 40 do Evangelho de Jesus, que escreveu o evangelista Lucas, capítulo 2, versículo 40, diz que Jesus era menino, mas ele crescia em sabedoria, graça, diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, veja, quando Deus criou o Adão, ele criou também a Eva no Adão, correto? A Eva estava no Adão. Quando Deus criou, ele criou macho e fêmea, e criou a Eva e a humanidade em Adão, correto? A Eva estava em segredo no Adão, mas o propósito de Deus era que do Adão viesse a se manifestar a Eva, correto? Cristo, quando veio, Cristo veio revelando Deus. Cristo é o mistério de Deus revelado. Mas em Cristo estava um segredo. Assim como no Adão estava a Eva em segredo, assim em Cristo estava a igreja em mistério. Ok? O propósito era revelar, tirar o véu. O propósito era mostrar, trazer à existência a igreja. Mas Cristo veio, e enquanto ele não alcançou essa plenitude, não revelou esse mistério. Entende esse princípio? Aí Jesus aqui era menino, porque não é problema ser menino.
Há algum problema em ser menino? Não. O problema é não crescer. Porque o menino crescia em sabedoria, graça e conhecimento. Ele estava desenvolvendo a plenitude para poder alcançar essa plenitude. Você vai perceber que isto aqui é muito importante. Quando a igreja se debruça para crescer em sabedoria, graça e conhecimento. Esse conhecimento não tem a ver necessariamente com teoria, porque há muita gente teórica, mas sem conhecimento. Conhecimento, vamos ver o que é conhecimento. A Bíblia diz que Adão conheceu a Eva e gerou a Caim, ok? Então, Adão conheceu a Eva e gerou, ok? A igreja existe para gerar, ok? E uma igreja que não cresce no conhecimento não gera. Não gera filhos. E o que é conhecer? Se Adão conheceu a Eva e gerou a Caim, então logo esse conhecimento é relação íntima. Ok? Então, o que eu entendo no meu espírito é que enquanto muitos estão pensando, eu preciso, isso é bom, importante e necessário, mas não essencial. Porque há muita gente que não entende que existe o importante e o essencial. É importante, mas não é essencial. Eu vou fazer um curso teológico, importante. Você vai adquirir um conhecimento teórico. Mas isso não é crescimento. Isso não é relação íntima. Relação íntima é quando você se relaciona com a verdade, com a intimidade. Você tem uma relação íntima com a palavra de Deus e com o Deus da palavra, a ponto dessa relação íntima me deixar gestante. Paulo disse: eu sofro o quê? A dor de parto, porque eu preciso gerar. Entende? Então a plenitude, o propósito é que a igreja alcance uma plenitude de sabedoria, graça e conhecimento. Conhecimento então é o quê? Conhecimento é relação íntima. É por causa disso que quando João 8,32 diz o quê? Conhecereis a libertação é filha da relação entre eu e a verdade. Porque é fácil falar a verdade. E nós não fomos chamados para falar a verdade, fomos chamados para viver. E que essa verdade seja expressa, não somente na nossa teoria, mas no nosso
comportamento. Conhecereis a verdade, tereis uma relação íntima com a verdade, e ela vai gerar em você liberdade. Bom, então Jesus alcança essa plenitude. Era menino, mas o problema não é ser menino, o problema é não crescer. E Jesus crescia enquanto menino. E alcançou a plenitude. Quando ele alcança a plenitude, ele gera quem? Ele gera a igreja. Cristo é o mistério de Deus. A igreja é o mistério de Cristo. E Cristo é o mistério da igreja. Quando a igreja alcança ou vai crescendo, vai se tornando plena, o mundo vai vendo quem nela? Cristo. Cristo em vós, a esperança da glória. Bom, vamos continuar. Bom, eu quero aqui elogiar a iniciativa deste mover em direção ao conhecimento, mas não o conhecimento teórico, essa relação íntima com a palavra. A relação íntima com a palavra, que é concentrado especialmente aqui naqueles que estão desenvolvendo uma tarefa relacionada ao reino de Deus. Parabenizar aos que estão se debruçando no conhecimento, nessa é bom, e é bom essa relação íntima com a palavra. Ok? Somos chamados, nós somos chamados para cuidar da alma dos irmãos. Eu vou dizer uma coisa para você: cuidar da saúde física não é difícil, não é? Você pode cuidar do seu alimento, você pode cuidar fazendo uma academia, igual o Johnny que está chegando ali fez. Quer dizer, fez não, faz. Você pode ter ali a sua dieta e cuidar do seu corpo, mas cuidar da alma é preciso assumir uma responsabilidade, ter discernimento de maneira altruísta, pois o propósito, nós estamos aqui entendendo o propósito pelo qual Deus nos chamou tem a ver com o outro. Não está concentrado em nós mesmos. Jesus cresceu na graça, na sabedoria, em estatura e em sabedoria, mas ele alcançou a plenitude não por ele. Ele alcançou pelo outro. Ele diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Também não é para ser visto, mas para servir. Bom, e é bom salientar que responsabilidade, como nós já dissemos aqui, nós somos chamados para cuidar da alma dos irmãos. E essa é uma grande responsabilidade.
responsabilidade? Responsabilidade vem de resposta, responder, ou seja, é preciso conhecer o propósito para que possamos responder de maneira satisfatória. Quem não entende o propósito dá a resposta errada. Até responde, mas responde errado. E é interessante que Deus sempre vai querer resposta. Quem não entende o propósito, vem buscar resposta. Alguém entendeu? O propósito é que eu alcance a plenitude. Em alcançando a plenitude, eu venha dar à luz, parir o que ele gerou em mim, ou que essa relação íntima gerou em mim. Então, enquanto eu não alcanço a plenitude, não entendo o propósito, eu quero resposta, mas não assumo responsabilidade. O que é assumir responsabilidade? Assumir responsabilidade é entender que Deus espera da igreja uma o quê? Resposta. E a igreja nasceu para ser a resposta de Deus para o mundo. Mas quando nós não crescemos, não alcançamos a plenitude, nós sempre vamos trazer as nossas carências diante de Deus e vamos exigir de Deus respostas quando nós não assumimos responsabilidade de ser a resposta de Deus para o mundo. Esse é o propósito da igreja. Então a gente não vem. O propósito não é eu ficar aos pés de Cristo buscando resposta. É eu alcançar a plenitude para que Cristo em mim seja revelado como resposta. E eu assuma essa responsabilidade. Amém? Então, quem não entende o propósito, dá a resposta errada. Pastor, ensinou esses dias sobre Isaías capítulo 6, e eu vejo ali, se nós percebermos, Deus não falou nada com Isaías, só mostrou alguma coisa e esperou uma resposta dele. Deus esperou ele assumir a responsabilidade diante do que ele estava vendo. Ele podia dizer: que maravilhoso que eu estou vendo, eu sou o cara. Mas a resposta foi: ai de mim, que sou pecador e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, ele está dizendo: me tornei produto do meio. Essa é a resposta que Deus esperava. Porque às vezes Deus, antes de nós sermos resposta para o mundo, nós precisamos responder, assumir uma responsabilidade dos nossos atos, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, e dizer: ai de mim. Melhor dizer: ai de mim, e abençoado seja você. Foi para isso que nós somos chamados.
Nós somos chamados para abençoar outros, e se for ai de mim. Fomos chamados para gerar, e se tiver dor de parto, é eu que sofro. Mas nós não crescemos, ficamos raquíticos. Todas as nossas reuniões giram em torno das nossas próprias carências. A gente vem buscar em Deus uma resposta, e Deus querendo que a gente assuma a responsabilidade e sejamos resposta de Deus aonde trabalhamos. Resposta de Deus por onde vamos. Indo por todo mundo, sejai respostas de Deus. Entende? Bom, eu coloquei aqui, por exemplo, um médico estuda com afinco 8, 10 anos, e ele vai cuidar da saúde das pessoas. Agora eu pergunto para você, olha isso, eu estou falando de responsabilidade, escuta se não é. Quem de vocês já foi ao médico e você relatou ali deu ali a sua queixa, as suas dores, e o médico disse assim, não, peraí, eu vou pegar o livro aqui, para eu ver, é isso? Ele faz isso? Não. Ele assumiu uma responsabilidade entre 8 e 10 anos e alcançou uma plenitude. Ele se tornou com o conhecimento da medicina. Então, tudo que ele vai instruir, ele não tira daqui e joga aí, ele tira daqui e passa para lá, porque primeiro ele tirou daqui e ficou aqui. Se nós queremos cuidar das almas, então nós temos que nos tornar com o conhecimento pleno de Deus. Por quê? Porque vai chegar a hora, em algum lugar, que eu não vou ter Bíblia, que eu não vou ter nada disso aqui fisicamente, mas tudo que eu tirei daqui, coloquei aqui, eu posso tirar daqui e colocar aí. Então qual é o propósito? O propósito é que nós nos tornemos plenos, plenitude. E quem se torna pleno, não é levado por todos os ventos de doutrina. A falta da plenitude move as pessoas, porque elas não sabem, principalmente hoje, né? Principalmente hoje com as redes sociais, com o acesso que se tem a conteúdos, porque você vai girando ali a timeline, é timeline que fala, eu não sou bom dessas coisas, mas é assim, são cortes, e outros cortes, e cada um parece que tem razão, e quem não tem a plenitude, não está crescendo no propósito, entendendo o propósito, se embaraça. Por quê? Porque houve coisas que parecem ser, mas não são. Se nós queremos ser uma resposta, então temos que assumir responsabilidade com o conhecimento das Escrituras. Você levaria, eu faço essa pergunta aqui, você confiaria em estar sendo medicado por um profissional nesta área da medicina que não se formou? Que não se tornou pleno? Agora, por que nós relaxamos? Agora, veja o que Paulo disse. O Paulo, quando vai ensinar a igreja de Coríntios, ele disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei.
Entende? Porque eu recebi, está em mim, o que eu estou ensinando. Então essa é a responsabilidade. Agora, vamos chamar a nossa responsabilidade. Você confiaria a sua alma aos cuidados de quem não tem responsabilidade, ou seja, alguém que faz de improviso e não busca conhecimento para responder ao propósito, à altura? Isso é sério, porque quando nós estamos falando, nós estamos instruindo as almas à eternidade. Nós não estamos ensinando pessoas a ficarem ricas. Nós não estamos ensinando pessoas a serem curadas no corpo. Nós estamos ensinando pessoas sobre a eternidade. Porque qualquer milagre que você receber aqui é relativo, porque é passageiro. Entende? Então, qual é a nossa responsabilidade? Não podemos fazer de improviso. O que é improvisar? Pode ser até provisório, mas não improviso. Até porque tudo aqui é provisório. Nós estamos aqui de passagem, mas não de improviso. Nós nos dedicamos. Lá na empresa, quando tem a oportunidade de nós crescermos, a empresa diz, olha, só vai graduar aqui, ou seja, só vai ser promovido aqui quem fizer tal curso. Vai ter que ficar 2 horas a mais aqui, todos os dias por 1 ano, para poder. O que a pessoa faz? Ela se dedica. O problema nosso é que nós não entendemos o propósito. Nós estamos vivendo e dedicando para esta vida. É por causa disso que nós temos ansiedade. Sabe por que nós temos ansiedade? Porque nós estamos vivendo para o amanhã. Nós falamos do futuro. E não temos comprometimento e responsabilidade com eternidade. Jesus vem nos ensinar, não sobre o amanhã. A respeito do amanhã, ele diz, não andais ansiosos pelo dia de amanhã. Porque quando é a respeito do amanhã, a gente tem ansiedade. Deus não nos chamou para ficar tranquilo a respeito do amanhã, mas para ter paz, que excede todo o entendimento a respeito da eternidade. Porque se nós não entendermos isso, nós vamos confundir paz com tranquilidade. E se você perdeu a paz, não é paz, você só estava tranquilo. Você lembra que Jesus disse assim, olha, um homem fez o quê? Um homem plantou e colheu muito e armazenou e ficou tranquilo na sua rede. Não em paz. Por quê? Se hoje pedem a tua alma, como está a tua eternidade? Eu posso não estar tranquilo, mas eu tenho paz. O mar pode estar revolto, mas eu estou em paz, porque eu sei. Eu sei o quê? Eu sei que se a causa dessa não tranquilidade me levar à morte, eu tenho garantido a eternidade. Essa é a nossa responsabilidade. Responsabilidade de levar alimento eterno para as almas. Então, precisamos responder ao propósito à altura. Então nós não temos,
Se nós não temos a coragem de entregar-nos aos cuidados de responsáveis, como vamos receber aos nossos cuidados almas quando somos relaxados na resposta ao propósito? Eu sei se há possibilidade do irmão colocar aí Jeremias 48:10 para dar um choque de realidade. Jeremias 48:10, dá para colocar aqui? Se você não puder dar aleluia, diga pelo menos ai. Ou então diga ai, aleluia também. O que diz? Em outra tradução diz assim: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Quer pregar, mas não tem responsabilidade. Por quê? Um obreiro irresponsável pensa em si mesmo e em suas próprias carências emocionais. Gente, isso aqui é uma realidade. Como um pastor de igreja sofre, não com os que são membros, mas a maioria do sofrimento de um pastor é real. É duro, mas é verdade. É com quem senta aqui. Aqui não é assim. Mas o pastor perde o sono é por conta daqueles que fazem de improviso, relaxadamente, e pensa em si mesmo. Escute, existe o ti mesmo e o si mesmo. Paulo disse em relação a ti: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, salvará primeiro quem? A ti. Salvará tanto a ti como aqueles que responsabilidade com os outros. Então, em relação a ti, cuida de ti. Em relação a si, negue. Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue o seu si mesmo. Eu, como obreiro, não posso pensar no meu si mesmo e nas minhas próprias carências emocionais. Obreiros meninos que, na verdade, pelo tempo, já deviam ter alcançado maturidade, mas ainda são movidos pelos direitos que pensam ter. Maturidade é a plenitude para gerar. Na verdade, crianças têm direito, mas adultos têm o quê? Responsabilidade. E Jesus era menino. O problema não é ser menino. O problema é não crescer, porque menino fica exigindo direito. Criança fica exigindo direito. Mas quem alcança maturidade vai assumindo responsabilidade. Sabe qual é a nossa responsabilidade? Qual é o propósito pelo qual nós somos criados? Escuta só, se não é isso. Olha só. E eu não estou falando de responsabilidade dentro das quatro paredes. Porque aqui a igreja se reúne, mas a igreja é funcional lá fora. Porque o campo é o mundo.
É lá que nós vamos ser luz. É lá que nós vamos salgar. E é interessante que primeiro sal, depois luz. Porque o sal não se vê. Ninguém elogia. Mas está no ponto de sal, ninguém elogia, mas se faltar o sal, diz não tem sal. Está sem sal. Mas se tiver com sal, ninguém diz assim, está com sal. Por quê? Porque o sal, ele só precisa levar sua virtude. E não a sua beleza. Escute só. Deus é um Deus invisível, correto? Deus é um Deus invisível. Mas Deus, quando nos fez visíveis. E qual é o propósito? O propósito é que Ele vai fazer a sua imagem e semelhança visível, para que Ele, invisível, seja visto. É por causa disso que Jesus disse, eu sou a luz. Aí depois Ele vai e disse, vós sois. Por quê? Porque agora Ele me fez, o Deus invisível me fez visível, para que Ele possa ser visto em mim, para que as virtudes dele sejam conhecidas através de mim. Essa é a nossa responsabilidade. É a resposta que o céu espera ter na terra. Deus seja visto. É fácil? Não. Se eu não negar o si mesmo, as pessoas vão me ver, mas não vão ver Cristo. E é interessante que assim, às vezes eu vou dizer, é uma realidade. Às vezes, debaixo dessa cama que dorme a injustiça, que se esconde a injustiça, sabe o qual? Não olhe para mim, olhem para Jesus. Sabe o que eu estou fazendo? A maioria de nós, se isentando da responsabilidade. Olhe para Jesus, não olhe para mim. Por quê? Porque se eu não falar para você, se eu não olhar para mim e olhar para Jesus, então eu vou relaxar, eu faço o que eu quiser, e aí eu justifico a minha falha, o meu pecado, a minha irresponsabilidade, no fato de que você não deve olhar para mim, você tem que olhar para Jesus. Mas a verdade é que isso aqui é pesado, mas é real, isso dói em mim. Mas é realidade, as pessoas têm que olhar para mim sim, e têm que ver quem? Essa é a nossa responsabilidade, revelar Cristo. Então se alguém tem que olhar para Cristo, então ele tem que olhar para mim e ver quem? Paulo escrevendo aos Coríntios, acho que seja a primeira ou a segunda carta, capítulo 11, diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O nosso anseio, enquanto não alcançamos a plenitude, é de vir para o culto e não ouvir uma palavra assim. A gente não gosta. A gente gosta de uma palavra que diz assim, Deus vai te responder. Deus é responsável. Deus tem responsabilidade. Mas como nós estamos aqui numa escola bíblica de obreiros e membros, e é interessante que nenhum obreiro pode ser obreiro sem ser membro do corpo de Cristo. Então nós somos responsáveis uns pelos outros. Eu assumo a responsabilidade com você, e você assume a responsabilidade comigo no corpo. São membros diferentes, mas eles
se responsabilizam um com o outro. É interessante isso daqui. Assumir responsabilidade, por exemplo, não sei se eu já disse aqui, mas isso aqui é interessante. Você está com dor no pescoço, certo? Aí você vai lá no médico, aí o médico vai dar uma bezetacil, ele vai dar no pescoço? Quem que vai sofrer? Quem é que assume a responsabilidade de doer para o pescoço sarar? A poupança podia dizer assim: não estou nem aí, não é eu que estou doendo. Mas ela vai assumir a responsabilidade quando não o braço, a poupança, e vai dizer, e dói. Só que é o seguinte: um membro assume a dor para poder curar o outro. A gente que usa óculos, veja se não é isso. O nariz é cego, a orelha é cega, o defeito está onde? Mas quem é que assume a responsabilidade? O nariz e a orelha. Aí eu pergunto: nós estamos assumindo responsabilidade ou nós estamos reivindicando o direito? Vou correr porque senão não dá tempo. Quem reivindica direito ainda é criança, menino. Precisamos crescer e assumir responsabilidades. Uma pergunta que grita: estamos exigindo os nossos direitos ou já assumimos a nossa responsabilidade? Se eu quero pregar, é legítimo, sim, é legítimo, mas é responsável? Ou seja, estamos querendo pregar para satisfazer nossa criancice, ou estamos respondendo o propósito e sendo responsável? Deus me deu oportunidade de pastorear por muitos anos. Pastorei 17 igrejas, e uma dessas igrejas, o irmão já está no céu, mas esse irmão, ele pagava para pregar no domingo, só que é para satisfazer uma carência dele. Não tinha alimento para o povo. E quanto é difícil você olhar no domingo e a igreja está ali, como dizia um amigo meu assim, ó. Aí você sacrifica a igreja para poder satisfazer a carência de um menino. A gente tem que crescer. Ah, mas aí o pastor quer pregar todo domingo. Tá, mas e daí? A pergunta é: eu estou assumindo a minha responsabilidade, ou quando a igreja me ouve, a igreja sai confusa? Porque eu não tenho prazer em ter um relacionamento íntimo com a palavra. Eu faço tudo bem feito, mas quando em relação à palavra, eu sou irresponsável. Se você não puder dizer aleluia, diga pelo menos ai. Nós somos dispenseiros. O que é dispenseiro? Deus, quando nos chamou para dispenseiro. O que é dispenseiro? Eu tenho que buscar na dispensa. Mas tem gente que nem a chave da dispensa não tem. Aí ele traz um chuchu. Lá, minha mãe chamava de machucho, que tem 3 vitaminas, A, B e C: água, bagaça e casca. Nós somos responsáveis em levar a igreja à plenitude. Nós
temos que nos aprofundar. Tá bom, mas o poço é fundo. Vamos incumprir da nossa corda? Não vamos usar desculpa? Você quer pregar todo domingo? Então, a pergunta é: você tem acesso à despensa? E aí é interessante que eu tive que fazer o quê? Eu tive que falar para o menino assim, a igreja estava crescendo em estatura. Então, toda vez que eu dou para ele pregar, eu percebo que não rega. Mas se não dá para ele pregar, ele ficava triste. E aí eu falei, eu vou deixar e vou ensinar. Aí eu deixei um tempo e depois eu disse para ele, prega hoje. Ele disse assim, o senhor não falou que eu ia pregar, eu nem estudei. Você entende? Quer dizer, é só, eu tiro daqui e jogo aí. Eu tiro daqui e jogo aí. Mas nunca tiro daqui e encho aqui. Tiro daqui e encho aqui. Tiro daqui e encho aqui. Porque eu recebi do Senhor o que vos ensinei. Então, quando eu tenho acesso à despensa, não significa que é só quando eu vou falar aqui, porque eu preciso, porque esse aqui é o pão que me alimenta, é a água que me sustenta, é a luz, é a lâmpada para os meus pés, e é a luz para o meu caminho. Então isso é a responsabilidade que nós temos. Às vezes, nós queremos falar bonito aqui, mas a gente não medita com ninguém lá em casa. As conversas são outras. Diga, eu não sou assim. Vamos rápido aqui. Estamos respondendo o propósito e sendo responsável? Será que temos ciência de que quando estamos falando, estamos orientando almas? Será? Nós estamos orientando vidas? Que eu posso levantar alguém, mas eu posso machucar alguém também? Que eu posso conduzir, porque eu vou dizer uma coisa para você, enquanto pessoas não vão chegando à plenitude, a maior parte das pessoas que nos ouvem acreditam em nós piamente. Então eu não posso gerar convicções fajutas. Eu tenho responsabilidade. Será que temos ciência de que estamos falando? Quando estamos falando, estamos orientando almas ou ainda somos meninos carentes de sermos incluídos na liturgia? Quanto tempo estamos investindo no conhecimento do propósito? No conhecimento da vontade do Pai para responder os anseios das almas que nos ouvem. Receio que a maior batalha do pastor hoje não está na nave da igreja, está em como não deixar triste um menino que se senta no púlpito, de maneira que às vezes sacrifica um rebanho inteiro para satisfazer um menino que nunca cresce. Vamos crescer? Vamos alcançar a plenitude? Graça, sabedoria, conhecimento e estatura. Jesus cresceu. E depois que ele alcançou a plenitude, ele gerou. Quem não cresce, gera, mas gera problema. Deus nos chamou para ser solucionáticos e não problemáticos. E a gente eu vou dizer uma coisa para você, e às vezes a nossa natureza, o nosso ego quer se sobressair. Não, mas que Deus nos ajude. Bom, Paulo disse na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Bom, o texto que nós lemos no início
nós temos um homem chamado Abraão assumindo o quê? Responsabilidade, e o outro usando o seu direito. Você percebe? A responsabilidade do Abraão é resolver o problema. Nós estamos tendo contenda. Eu vou ficar com prejuízo, mas eu vou assumir responsabilidade. Eu vou dar o direito para você. Entrega o direito, você escolhe aí. Aí o sujeito foi pelo direito. E onde ele foi parar? O reino de Deus, para sermos justos, precisamos deixar o direito e ser o quê? Responsável, principalmente como obreiros. Deus chama Abraão para uma grande responsabilidade, e não tem a ver com um lugar, mas com todas as famílias da terra. Não tem a ver com uma nação, tem a ver com todas as nações da terra. Ele assume a responsabilidade de transformar lugares, e não o direito às Campinas. Abraão foi justo com Ló, dando a ele direito de escolher, e Ló usou o direito sem responsabilidade e foi parar no prostíbulo. E Abraão sobrou o quê? O deserto. Mas ele era um grande agente de transformação. Quer saber? O Brasil é nossa responsabilidade. O Brasil é nossa responsabilidade. O governo não é responsável pela transformação dessa terra. Essa é a nossa responsabilidade. É nós que somos o sal. É nós que somos a luz. É nós que temos para revelar para essa nação quem essa nação precisa conhecer. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E é claro que para isso nós precisamos entender que o propósito de existir como igreja é orientar, direcionar, nortear esta nação. E é preciso ser, e não é preciso ser um grande líder para orientar uma nação. Não. É preciso ser igreja onde quer que você esteja atuando, assumindo responsabilidade. Se não, vejamos, aí é que eu leio e a gente termina. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo 14. Ora, as tropas de Arã haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria desta lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei de Arã respondeu: vá, e eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupas finas. E a carta que levou ao rei de Israel dizia: com esta carta estou te enviando Naamã, o meu oficial, para que o cure da sua lepra. Assim o rei de Israel leu a carta, rasgou suas vestes e disse: por acaso eu sou Deus para lhe conceder a vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra. Vejo que ele procura motivo contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgasse as suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Você pode continuar lendo, mas veja bem, a menina, qual o nome dela? Ela cumpriu o propósito. Aonde ela estava? Ela orientou, não um general, ela orientou uma nação inteira. Aonde quer que você seja levado, assuma a responsabilidade de orientar. Mas para isso, nós precisamos tirar daqui, colocar aqui. Tirar daqui, colocar aqui. Porque em algum lugar o Senhor vai se manifestar, orientando pessoas grandes. Deus abençoe em nome de Jesus.